Então, muito bom dia a todos. Peço desculpa por este atraso e este contratempo. Esta tecnologia tem esta faculdade de nos aproximar, mas, enfim, quando funciona muito bem é muito boa. Quando funciona menos bem, às vezes é uma chatice. Peço desculpa. Então, compete-me a mim apresentar este encontro, que foi realizado no âmbito de um protocolo de cooperação entre o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar e o Agrupamento de Escolas Templários, e que tem por objetivo trazer para a escola, no contexto do Plano Nacional das Artes, trazer algumas destas experiências relacionadas através desse centro de estudos que funciona aqui em Tomar desde há algum tempo esta parte, e a partir da ideia de arquivo fotográfico, que é uma coisa que Tomar herdou do século XIX, por iniciativa de um fotógrafo tomarense, Silva Magalhães, que deixou à cidade um conjunto significativo de fotografias na condição, os herdeiros do fotógrafo Silva Magalhães acabaram por legar à Câmara de Tomar essa coleção, na condição de ela ser preservada. Isso aconteceu num feliz encontro entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que fundaram, acabaram por 20 anos depois, cerca de 20 anos depois, e depois de muita história em comum relacionada com a cultura fotográfica, com o arquivo, com a fotografia contemporânea, que acrescentará sempre esse arquivo histórico, acabaram por formalizar um encontro na Casa dos Cubos, onde se criou um centro de estudos em fotografia. Esse centro de estudos recentemente organizou, melhor dizendo, no ano passado, organizou uma exposição, um projeto expositivo relacionado com uma realidade de Tomar, que é a ideia da indústria, do desenvolvimento industrial tomarense, e depois do seu quase desaparecimento e da ruína das instalações, com as implicações que isso tem no tecido social, paisagístico, económico, ambiental, etc, etc. Daí que esta exposição reuniu um conjunto de trabalhos feitos ao longo de vários anos, de muitos anos até, relacionados com esta realidade, e que trouxeram para a superfície, para a visão através da fotografia e do cinema, algumas questões relacionadas com esta mesma realidade. Daí que estamos hoje aqui reunidos na escola Jacome Raton, com a presença de muitos alunos, felizmente, muito bem-vindos. Espero que este encontro vos seja muito útil, trazendo à escola, como dizia, uma realidade que foi construída fora da escola, mas que aqui tem esta oportunidade de ser mostrada, de ser discutida ao vivo. Temos connosco vários autores, que eu vou pedir ao Paulo Pires do Val, talvez possa citar aqui a sua dupla qualidade de coordenador do Plano Nacional das Artes e de curador, para lhe passar a palavra e pedir que coordene a partir de agora esta reunião, este debate sobre aquilo que a fotografia e o cinema, a imagem em geral, podem contribuir para um conhecimento acrescentado sobre realidades como esta. Muito obrigado. Obrigado eu, António, e obrigado a todos pela vossa participação neste debate, encontro, e a todos os que estão aí no auditório também da escola, e aos alunos pela sua presença. É um imenso prazer voltar a estar agora desta forma virtual em Tomar, mas lanço aqui também o meu obrigado ao professor Paulo Macedo por toda a sua generosidade e disponibilidade para participar connosco nas múltiplas atividades que temos vindo a fazer. E ao António, o convite para estar a moderar este debate, esta conferência, que pode, como dizia o António, até trazer algumas questões sobre o porquê, não é? Ou seja, porquê num encontro sobre a memória das coisas, sobre o arquivo, a presença do Comissário do Plano Nacional das Artes. Por um lado, nesta dupla ou tripla identidade, como Comissário de Exposições, interessou muito sempre a questão dos arquivos, sejam bibliotecas, sejam arquivos de instituições como a Santa Casa da Misericórdia, aqui em Lisboa, uma exposição que fiz há uns anos no Museu de São Roque, a partir do arquivo da Santa Casa. A questão do arquivo interessa muito e vou tocar alguns pontos sobre isso, mas
por outro lado, filosoficamente, a minha formação é em filosofia, as questões relacionadas com a identidade, a formação da identidade e essa mutação que a identidade também implica em relação à história, e às histórias que contamos da história, é um tema que não foge à questão do arquivo, e um filósofo que tem trabalhado nos últimos anos, Paul Ricoeur, tocou esse ponto repetidamente, mas aqui neste contexto, também do Plano Nacional das Artes, interessava não esquecer que a própria ligação à noção de documento, ou seja, aquilo que nós determinamos como um documento que é arquivado e que a partir desse momento se torna também valioso para um determinado arquivo, seja uma imagem fotográfica, seja filme, imagem em movimento. Isso a que chamamos documento, não podemos esquecer que na própria palavra documento temos a palavra ensino. Ou seja, documento virá de docere ou docere, e docere em latim significa ensino, ensinar. E portanto o documento ensina. E o que podemos aprender do documento, nesta ligação também à educação, e de um documento fotográfico, de uma imagem, ou de imagens, interessa-me muitíssimo e julgo que será muito importante trabalhá-lo ao nível das comunidades educativas. Portanto, hoje, neste encontro, com os participantes que a seguir também irei apresentar, aos quais agradeço a presença também, vamos discutir este papel do arquivo na preservação da memória e identidade cultural e social, como diz a apresentação deste encontro, num contexto muito claro, que é o de Tomar e da relação também com o património industrial. E esta ligação com o património industrial, permitam-me também voltar às questões do Plano Nacional das Artes, interessa-nos muito, até este ano, sublinhá-lo, pela questão do património de proximidade das escolas. Num ano, como sabem, de fechamento óbvio, pelas dificuldades e desafios que a pandemia levanta, que estamos a sublinhar muito junto das escolas a importância de valorizar o património de proximidade, ou seja, dar-lhe atenção. O registro fotográfico, a fotografia, o cinema, permitem, acima de tudo, também ajudar-nos a perceber isso de focar a nossa atenção, de formar a nossa atenção, e a palavra cultura poderia também ser definida como a formação da atenção, em determinados objetos que tantas vezes não valorizamos. E essa valorização a partir da nossa atenção, ou seja, é o que torna o mundo, ou seja, as coisas existem, o mundo existe porque lhes damos determinada atenção ou não lhes damos atenção. E por isso elas podem fazer parte do mundo de uns e não do mundo de outros. Cada um de nós dá atenção a coisas diferentes. O olhar fotográfico, ou a imagem fotográfica, melhor, e cinematográfica, permite também focar a nossa atenção, e todos já passámos a olhar de maneira diferente, certamente, para determinadas realidades, para determinadas coisas, depois de as termos visto ou fotografadas por alguém ou no grande ecrã no cinema. E agora, assim, de repente, estava-me a lembrar da maneira como um grande realizador, Bresson, filma as mãos, e como de repente esse filmar das mãos também me levou a olhar para as mãos de maneira diferente. Esses desvios da nossa atenção, ou seja, daquilo a que habitualmente damos atenção, para passar a focá-la noutras coisas, através das artes, ou através desta possibilidade de usar estas ferramentas, é também algo que ao Plano Nacional das Artes interessa muitíssimo. Portanto, por um lado, a noção de que o documento ensina, e portanto podemos aprender com eles; por outro, do prestar atenção e do focar o nosso olhar, formar a nossa atenção a partir também dos registros fotográficos e fílmicos, e um terceiro ponto, esta ligação entre a memória, ou seja, o passado, e o presente e o futuro.
O arquivo, não podemos pensá-lo, e todos os presentes têm trabalhado também nessa forma, a partir disso que está morto, mas do que permanece vivo para o presente, e permanecerá. O nosso desejo, obviamente, também no plano, é que esta ligação ao passado, ao património, à memória e à identidade a partir das artes, da cultura, do património, seja sempre seja sempre tendo como atenção ao que está vivo hoje e permanece vivo, ao que somos. E esse olhar, então, depende daquilo que um grande historiador, José Matoso, disse ele próprio em relação à sua função como historiador. E permitam-me citar o professor José Matoso, que escreveu: a observação do passado não se destina a um macabro trabalho de desenterrar os mortos. Não é uma viagem ao reino das sombras, nem pode resultar por uma predileção bafienta pelo que o tempo esterilizou. O que está morto, está morto. E isto é um historiador, um grande historiador a escrever. O que está morto, está morto. De facto, só me interessam as coisas vivas que me interpelam, que se metem comigo. E, mais à frente, escreve José Matoso: só me interessa o presente e a maneira de me movimentar no espaço e no tempo em que vivo. Quero com isto dizer que só me atrai no passado aquilo que me permite compreender e viver o presente. E para compreender e viver o presente, José Matoso foi estudar a história medieval. A única maneira de ajudar a compreender, por exemplo, no caso de um dos livros mais famosos do professor Matoso, de compreender a diferença política entre um norte mais conservador e um sul mais progressista, foi estudar a história destes territórios para poder perceber esta clivagem no território português. Portanto, não nos interessa, como diz o professor Matoso no arquivo, o que está morto pelo que está morto, como um olhar apenas de afastamento em relação a qualquer coisa, mas perceber o que aí está vivo e permanece vivo e me ajuda a compreender e nos ajuda a compreender enquanto comunidade. E, portanto, essa ligação com o património é também a ligação com aquilo que somos e não aquilo que outros foram no passado. Nesse sentido, o arquivo, a história e os criadores de novos arquivos ajudam-nos a compreender o mundo e não apenas o passado. Portanto, é para compreendermos este mundo, o nosso mundo, e não apenas um olhar de outros ou para outros num passado que a história, o arquivo e as artes, o património também servem. Portanto, ao limite, são as nossas possibilidades que estão aí em causa, as possibilidades de si de cada um de nós, as possibilidades que às vezes nem sabíamos que tínhamos e que um arquivo nos ajuda, ou que a história, ou que o património, ou que as artes nos ajudam a descobrir. Portanto, é essa abertura de possibilidades em cada um que, acredito, um arquivo pode também trazer e fazer. E quando falo de cada um, falo de todos enquanto comunidade. Há muito passado por cumprir, há muitas promessas por cumprir na história e nesse sentido a ligação com ela não é apenas, como vos dizia, ou melhor, vamos também desviar a forma como pensamos aquilo que é o futuro. Não há futuro apenas à nossa frente, que não foi vivido, mas há futuro também no passado. Há muito por descobrir nestes arquivos, há muito por descobrir e por fazer viver, tornar outra vez redivivo no que está classificado ou ainda não classificado como património, porque a nossa atenção pode de facto tornar património, ajudar a perceber como património aquilo que até ao presente ainda não o foi. Portanto, esta ligação com o património de proximidade, que está próximo, e portanto permite uma ligação presencial, corporal, direta. Este ano, um ano de grande dificuldade para todos, gostamos e queremos sublinhá-lo, para que continue a existir. O sair da escola em direção a este património, o descobrir a escola como este património, o próprio lugar, o espaço físico da escola, parece-nos determinante. Nesse sentido,
há qualquer coisa de profético nesse olhar que pode salvar não apenas o passado, mas também este presente em que vivemos. Dizia então que o arquivo é um tempo, um lugar físico, e o Centro de Estudos de Fotografia tem um lugar físico do arquivo, mas o arquivo é também então um lugar social, porque é o lugar que cumpre essa missão de ser guardião da memória e da identidade, ao limite, ser construtor, porque não é apenas ser guardião, é ser construtor da memória e da identidade, dando atenção a determinados objetos, chamando a atenção para outros, porque o seu papel nunca é neutro. Ou seja, nunca um arquivo ou nunca uma reportagem ou um conjunto de imagens são neutras em relação àquilo que chamamos a identidade ou a construção dessa identidade. Terminava só então para mostrar como também um arquivo, nesse sentido, não é apenas memória, mas é promessa de muita coisa por cumprir e de muita coisa por mostrar. Alguns dos convidados têm trabalhado exposições em que mostram precisamente material de arquivo, dando-lhe também uma nova vida, um outro olhar. E é também sobre essa aventura que é a construção dos arquivos e, por outro lado, o voltar a eles e aí descobrir o novo, que este encontro será ou decorrerá. Da forma como nos organizamos, vamos dar numa primeira volta cerca de 10 minutos a cada um para poder apresentar um projeto e o que tem feito nesta ligação também com os arquivos, ou com o arquivo em particular, ou com este olhar sobre a realidade que permite dar atenção àquilo que tantas vezes não damos atenção e valorizá-lo. E teremos connosco a Catarina Garrido, desculpa, o António Ventura, que já todos conhecerão, que foi autor do diaporama Um Dia de Chuva na Fábrica de Fiação de Tomar, portanto essa ligação também a Tomar Industrial que está na origem deste nosso encontro, e do projeto expositivo também, não é? Corresponsável do projeto expositivo Tomar Industrial. O António será o primeiro a tomar a palavra, depois a Catarina Garrido, autora do projeto Últimos 200, também Tomar Industrial. O Duarte Belo, fotógrafo, que tem olhado e dado a ver e chamado a atenção para o nosso território com outros olhos, e todos lhe agradecemos também, Duarte. O João Abreu, diretor do Museu da Paisagem, que trabalha também com o Duarte Belo nesse belíssimo projeto chamado Museu da Paisagem. O João Henriques, coautor de um projeto Barreira Invisível, a Linha do Nabão, Inquéritos à Paisagem, e João Luz, autor de Fornalha, um filme sobre a fábrica de fiação de Tomar, um filme experimental, e portanto também vamos pensar o que é essa ligação a um olhar contemporâneo sobre este material ou sobre este património, e a Patrícia Romão, responsável pelo arquivo fotográfico do Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, e corresponsável pelo projeto que há pouco falei, feito com o António Ventura, o projeto expositivo de Tomar Industrial. António, passava-lhe então a palavra para apresentar aquilo que nos quer apresentar nesta ligação com os arquivos ou com o património industrial também. Muito obrigado, Paulo. Está difícil. Vamos lá ver se isto estabiliza. Estava eu dizendo, a agradecer ao Paulo pela excelente apresentação que fez, que agradecemos muito. Iria só esclarecer aqui 2 ou 3 coisas, pequenas coisas. A Catarina Garrido pediu para ser eu a representá-la porque não pôde, por motivos profissionais, não pôde deslocar-se ou não pôde sequer estar disponível através deste sistema de videoconferência, mas pediu-me para apresentar aqui o trabalho dela, que eu farei com muito gosto logo que tenho a oportunidade. A Patrícia Romão pediu-me o mesmo também, por motivos profissionais não pode estar aqui connosco, vou também representá-la, portanto eu estou aqui em tripla qualidade, provavelmente. Daí que, talvez então assumindo o meu papel de autor,
possa avançar já mostrando um trecho do tal diaporama que tive a oportunidade de fazer aqui há uns anos atrás sobre a fábrica de fiação, e sugeria também aqui uma sequência que talvez me parecesse a mim mais interessante, que poderíamos, uma vez que a exposição é constituída por objetos que foram alguns deles desenvolvidos no contexto académico por estudantes do Instituto Politécnico de Tomar ou por iniciativa dentro desse contexto académico, iria sugerir que se fizesse primeiro essa apresentação desses projetos e depois pedíssemos ao Duarte Belo e ao João Abreu que falassem de experiências que são, de certa maneira, exteriores a este contexto académico relacionado com o Instituto Politécnico de Tomar, onde estas coisas foram feitas, para nos falarem de uma experiência que eles podem trazer aqui, que é a deles, relacionada nomeadamente com o Museu da Paisagem e com o território nacional, como é o caso do Duarte. Talvez depois, em contraponto, se pudesse fazer no final essa ligação com coisas exteriores que possam complementar a nossa experiência mais direta aqui com o território de Tomar. Então, se me permitem, eu iria fazer aqui o partilhar a minha tela, vou ver se consigo fazer isto sem criar muitas confusões. Peço desculpa pela minha dificuldade eventual, mas julgo que estarão a ver agora. Não estão. Ok. Vou fazer isto. Agora sim. Então, eu vou mostrar aqui um trecho do diaporama, que está aqui na forma do suporte de vídeo, a partir do YouTube. Já tenho som. Estava eu a dizer que interrompi a projeção porque duraria mais que os 10 minutos. Só explicar um pouco esta ideia deste trabalho. Eu fui convidado, em determinada altura, para visitar a fábrica de fiação pelo então assessor para a cultura na presidência da Câmara de Tomar.
o arquiteto Faria, e que me convidou a fazer essa visita, e eu, por acaso, levei uma câmara fotográfica, nem sequer uma câmara de grande qualidade, como se vê pelas imagens, mas fiz registros fotográficos enquanto passeávamos pela fábrica e conversávamos, e quando depois, mais tarde, observei os registros fotográficos, pareceu-me que seria interessante reunir esses registros e eventualmente sem nenhuma ordem específica e mostrá-los tal como foram feitos, sem grandes cuidados de produção ou de pós-produção de imagem, mas apenas como registros mais ou menos imediatos do primeiro contacto com uma ruína, de uma coisa que eu próprio tinha ainda visto a funcionar quando cheguei a Tomar há cerca de 30 anos atrás, e que uns poucos anos depois tive a oportunidade de observar numa quase total e absoluta ruína, e à mercê de quem quisesse levar aquilo que lhe apetecesse quando quisesse. E assim foi feito. As últimas notícias, há uns anos atrás, que tive desta fábrica foi que já se estariam a usar explosivos para retirar os metais das paredes, etc. Portanto, isto foi um processo de tábua rasa, de toda uma estrutura arquitetónica, industrial, que foi praticamente levada por quem precisou, por quem achou que precisava, por quem achou que tinha direito a levar, e que produziu, nesta fase, ainda se notavam registros de uma permanência quase... parecia que as pessoas tinham acabado, em alguns sítios, de sair no dia anterior. Noutros sítios havia um abandono muito mais antigo, digamos assim. Havia ainda notas escritas, penduradas nas paredes, aquelas anotações que um operário deixa para o turno seguinte. Havia documentos, havia coisas deste género por ali fora. Se reuniram neste conjunto de imagens que estão aqui apresentadas de um modo mais ou menos aleatório, e ao fazer isto tentámos também reconstruir o ambiente, e daí procurei junto de quem domina estas questões do som, um sonoplasta, um músico, Miguel Urbano Figueiredo, que juntamente comigo pensámos uma solução que foi irmos junto de uma fábrica semelhante, recolher sons dos ambientes fabris, das máquinas e do ambiente, que ele depois modelou para criar este som final, evocativo de um ambiente fabril e industrial como era este. E fica esta proposta de reconstituição de um espaço e daquilo que lhe aconteceu ao longo do tempo, e por circunstâncias da própria vida das coisas. É este o meu testemunho, que está, como disse, integrado na estrutura do projeto expositivo Tomar Industrial, que funcionou a partir da recolha e do reagrupamento, digamos assim, de projetos anteriores, como este, que já tinha sido realizado há alguns anos atrás, e como outros, como é o caso da linha do Nabão, do qual eu vou pedir ao João que explique. O próprio João depois também o João Henriques fez ele próprio, depois enquanto aluno de mestrado, um trabalho subsequente a que chamou O Rio, julgo que ele também vai falar um pouco sobre isso. O próprio trabalho da Catarina Garrido, já agora fica aqui uma nota prévia, é um trabalho de uma aluna recém-licenciada ou ainda como estudante da licenciatura em fotografia do Politécnico de Tomar, que reinterpreta uma estrutura industrial. Daqui a pouco já terei a oportunidade de mostrar um pouco desse trabalho também. E passaria então a palavra ao João Henriques, se ele quiser fazer o favor de falar um pouco sobre os projetos do que é autor e coautor. Okay. Obrigado, António. Bom dia a todos os presentes. Estão-me a ouvir bem? Muito bem, sim. Okay. Bom dia a todos os presentes. João, estás sem microfone. E agora? Estão-me a ouvir? Agora está bem. Agora está bem.
Ou seja, então perderam aquela minha pequena introdução. A introdução não ouvimos nada, é melhor começar. Obrigado, então. Não me apercebi disso. Portanto, bom dia a todos, obrigado pela vossa presença e pela vossa colaboração. Obrigado ao professor António Ventura por me ter convidado. Eu vou-me introduzir muito brevemente e depois vou também falar só um bocadinho sobre 2 projetos. Portanto, eu fui aluno da escola Jacome Raton, portanto, onde os alunos estão agora a assistir. Fiz o meu percurso no ensino secundário nessa escola e a curiosidade é que a fábrica de afiação, o projeto que o professor António Ventura acabou de introduzir, foi trazida para Tomar pelo Sr. Jacome Raton, ou seja, que posteriormente deu nome a essa escola. Entretanto, a vida foi dando muitas voltas e há uns anos fui aluno também da primeira edição do mestrado em fotografia de Tomar e acabei por fazer esses 2 projetos, colaborar nesses 2 projetos, um deles coletivo e outro individual, que vou apresentar a seguir. E agora, em breve, também graças ao convite do professor António Ventura, vamos colaborar numa série de iniciativas a que chamaremos Fotografia e Território, no Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, e que eu gostaria muito de ter a presença de vocês, sobretudo dos alunos, já que estamos tão próximos e queremos criar esses cruzamentos e digamos, uma série de dinâmicas que o Paulo Pires do Val tão bem apresentou logo de início. E nada melhor do que vos apresentar algum trabalho que foi feito no passado. Vou-vos apresentar brevemente um desse só preciso que alguém me diga que está a ver o meu ecrã, se faz favor. Estão a ver? E estão-me a ouvir? Estamos a ouvir, mas não estamos a ver o teu ecrã, isto é, estamos a ver a ti. Sim. Eu iria, João, se me permites, Sim. há aqui uma pequena questão de caráter técnico também e administrativo, digamos assim. Há um intervalo, nós estamos com a aula dos nossos estudantes, estão em aula, Okay. há um intervalo de 10 minutos que está previsto às 11h20, daí que eu iria pedir-te se tu pudesses fazer também esse intervalo na tua intervenção. Iríamos sair então 10 minutos para tomar um café. Okay. Voltaríamos então daqui a esses 10 minutos para retomar a tua apresentação, pode ser? Está perfeito. Muitíssimo obrigado então. Tá, obrigado. Até já. Obrigado. Okay. Agora temos a tua tela, já está à vista, João. Ok. Pronto, então vamos fazer intervalo de 10 minutos, certo? Isso não é, António? É isso, João. Os alunos estão a sair da sala agora 10 minutos e depois regressarão. Está bem, muito obrigado. Até já, então. Voltamos para discutir. Até já, então. Até já, obrigado.